Fala pessoal, meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trazendo aqui na verdade só um comunicado do mercado mostrando um pouquinho do que aconteceu hoje. Quem está acompanhando o mercado viu que agora no final da tarde teve um grande salto na bolsa como um todo, né? Ela aumentou bastante, subiu bastante, saiu aqui desses 128 mil pontos e chegou a bater acima de 130, indo para 131 mil pontos. E agora a bolsa está em 129 mil pontos. Então teve uma leve alta hoje, 1%. Acabou pegando bastante gente de surpresa, mas essa alta já vinha acontecendo com duas empresas que eu vou estar mostrando aqui, que são do ramo de seguro. E uma coisa que pode estar influenciando essa questão desse aumento da bolsa, aumento das seguradoras, é a questão do DI, né? Hoje vai ter a reunião do Copom e o pessoal está esperando por uma alta na taxa de juros. E eu vi muita gente comentando, talvez um aumento aí na faixa de 1 ponto percentual, que levaria a Selic a 12,25% ao ano. Realmente um patamar bem alto, o que acaba aumentando a rentabilidade de papéis pós-fixados. E como as seguradoras possuem uma reserva muito grande, uma reserva financeira muito grande, e o resultado financeiro delas é bem significativo no seu lucro líquido, consequentemente a expectativa de lucro para as seguradoras é maior. Então aqui eu trouxe o DI futuro, que seria a taxa de juros futura. Então olha só, a gente tem um DI F25, que seria o DI para janeiro de 2025, a 11,99%. Então na verdade seria um aumento aí praticamente 0,75 pontos percentuais na taxa atual, né? A gente tem o DI de 2026 com 14%, realmente uma taxa bem elevada, e a gente vê essa taxa se repetindo nos títulos públicos. Olha só, olhando aqui os tesouros, olha o que a gente tem. Tesouro pré-fixado 2027 a 14,34% ao ano, ou seja, é até acima da média do que o Ibov rendeu nos últimos 20 anos, né, anualmente em média. Tem uma taxa então muito atrativa na renda fixa. A gente também tem o Tesouro IPCA mais 7, que é algo muito raro de aparecer, mas mesmo assim, mesmo com taxas atrativas, eu mantenho meus investimentos de renda fixa em algum fundo CDI ou algum RDC, CDB, para eu ter liquidez, para eu poder resgatar o momento que eu quiser, até porque a minha estratégia é voltada para ações. Então aproveito esse momento onde tem muitos investidores migrando para renda fixa, tentando pegar essas taxas mais elevadas, e eu acabo aproveitando a baixa das ações para comprar a bons preços. Então pessoal, quem acompanha a gente no Telegram já viu esse termômetro que eu coloco aqui, que é o ânimo do mercado, e hoje o valor é de 16,13. E o que isso significa? Esse termômetro ele mede a volatilidade da B3, né, das ações brasileiras, e ele vai de 0 a 100. Quando ocorre volatilidade negativa, o número acaba se tornando menor, e volatilidade positiva, ou seja, aumento das cotações, o indicador se torna maior, chegando perto dessa área verde. Hoje a gente está em 16,13 e usando um critério bem subjetivo, eu separei dessa seguinte forma. Então até 20 a gente ficaria em situação de pânico, de 21 a 30 medo e por aí em diante. E hoje a 16,13 a gente tem a situação de pânico. E com essa volatilidade que ocorreu na bolsa hoje, a gente pode ter um patamar até maior aqui, beirando ou chegando perto da situação de medo, saindo um pouco da zona de pânico. E as duas empresas que eu citei, que sofreram alta nas cotações, já haviam acontecido há algum tempo e hoje se intensificaram. Uma delas é a Caixa Seguridade, que é então do segmento de seguros, principalmente do seguro habitacional, seguro imobiliário, também trabalha com previdência, capitalização, enfim, vários ramos aí. E a Caixa ficou por um período nessa faixa de R$14 e recentemente subiu para 15 e hoje atingiu R$16,45, chegando a 13,7 vezes o seu lucro. Realmente um patamar bem elevado. Normalmente as seguradoras são negociadas a 10 vezes o seu lucro, algo nessa faixa. Então eu entendo que Caixa Seguridade está em um patamar um pouquinho mais caro do que os seus pares, que eu vou trazer mais para frente. Usando a média do PL, olha só como é que é o da empresa. A empresa abriu o IPO em 2021 e ela se torna mais cara do que quando ela estava quando abriu o IPO, né? O que acontece aqui? O preço da empresa está subindo em patamares mais elevados, de forma mais elevada do que o lucro vem crescendo, de forma que o seu valor atual se torne maior com o passar do tempo.
Ou seja, as cotações sobem, o lucro também está subindo, mas as cotações acabam subindo em um ritmo mais acelerado. Gosto também de trabalhar bastante com o Coifin para ver esse gráfico de lucro versus cotação. E hoje olha só que a gente vê aqui, o lucro por ação aqui nessa casa de 1,17 e o valor de mercado acima. Normalmente isso é um indicador de que a empresa perdeu a sua margem de segurança. E o que eu entendo? Eu entendo que a empresa deveria ser negociada até o máximo 48 bilhões de valor de mercado, ou seja, ela ultrapassou aí 1 bilhão de reais. Então, se eu pegar 48, que é o valor que seria alinhado com o lucro por ação, e dividir por 49,35, a gente teria 0,97 multiplicando pela cotação atual de 16,45, a empresa teria que ser negociada a no máximo R$16 para ter um bom yield. E isso bate um pouco com a nossa planilha aqui. No entanto, se a gente definir um yield de 8%, o preço teto seria de R$14,25, considerando um lucro anual de 3,8 bilhões. Então a empresa aí tem a expectativa de distribuir mais de R$1 por ação e esse dividendo nesse preço atual de 16,45 seria de 6,93%, bem abaixo do seu par, que por exemplo é a BB Seguridade, que tem um DI projetado de 9,77%, trabalhando com um preço teto de R$40 e mesmo assim definindo um yield um pouquinho maior. Como citei, a segunda empresa é a BB Seguridade, sendo negociada a 8,68 vezes o seu lucro. Gravei um vídeo dela recente falando sobre o giro com o Banco do Brasil, mas comparando com a Caixa de Seguridade, a gente vê que a empresa não está tão cara assim. Principalmente se puxar o histórico do PL, a gente vai ter que ela está em um dos seus menores patamares. No entanto, a cotação da companhia subiu bastante, saiu de R$33 e está beirando aqui os R$37. Esse gráfico aqui deixa mais claro ainda isso. Deixa eu limitar a 3 anos aqui. A gente vê um lucro líquido então crescente, né? E o valor de mercado ainda abaixo, dando uma margem de segurança. Fazendo o mesmo cálculo que eu fiz para a Caixa de Seguridade, a gente teria que ter uma companhia a 75,5 bilhões de reais e hoje ela está sendo negociada a 71,75. Então 75,5 dividido por 71,75, a companhia ainda teria que evoluir 5,22% nas suas cotações, o que geraria um preço teto de R$ 38,89. Mas eu estou trabalhando com um preço teto de R$40, porque nesse patamar de preço ela ainda vai entregar um bom dividend yield, né? Se eu colocar R$40, a gente ainda vai ter 9% esperado. A BB Seguridade é uma companhia que está abaixo do meu preço teto, já a Caixa de Seguridade passou um pouco, mas eu ainda não acho que ela está cara o suficiente para uma venda, até porque o dividend yield projetado ainda está num patamar confortável de 6 a 7%. Caso esse dividend yield fosse muito mais baixo, 4%, 3%, poderia estar pensando um pouquinho mais numa venda. Mas por enquanto, o que eu estou fazendo é pegar o dividendo da companhia e reinvestir em outras empresas. E aqui está o porquê que eu digo que o aumento da taxa de juros pode beneficiar, por um lado, o resultado das seguradoras, é porque elas possuem ela possui uma boa reserva armazenada, trabalha com acúmulo de recursos e o resultado financeiro representa uma faixa de 30% do lucro líquido da companhia. Olha só que interessante. Então, o lucro líquido da Caixa de Seguridade para o último trimestre foi nessa casa de 1 bilhão de reais, né? O acumulado 9 meses de 2,7 bilhões. E desse valor aqui, por exemplo, de 1 bilhão, 283 milhões foi resultado financeiro, ou seja, dinheiro no bolso que foi remunerado. E esse valor é remunerado via CDI, olha só. Rende em uma faixa de 98,8% do CDI. Quanto maior o CDI, maior o resultado financeiro da companhia. A mesma coisa se repete na BB Seguridade. Resultado financeiro um pouquinho menor, representa um pouco menos do lucro líquido. Nos últimos 9 meses de 2024 representou apenas 16%, bem menor do que a Caixa, que representa 30%, mas mesmo assim acaba gerando um impacto no balanço da companhia. No último trimestre foi de 386 milhões de reais. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho, falando um pouquinho sobre esse fechamento do mercado, essa subida na cotação e duas empresas que acompanharam, cresceram bastante e que podem ser afetadas positivamente pelo aumento da taxa de juros, que agora eu estou gravando esse finalzinho, já foi a reunião do Copom e realmente subiu 1 ponto percentual, então a gente tem uma Selic agora a 12%.
2,25%. Tá? É isso, pessoal. Deixa seu like. Até a próxima. Lembrando que amanhã, dia 12, a gente vai ter a live às 20 horas. Assistam, vai ser bem bacana, vai ser bem diferente, vai ter uma participação especial. É isso, até a próxima e tchau.